Bom dia para todos, né? Bom dia para a Igreja de Deus, povo de Deus, para os amigos, né? Bom dia também, um bom dia para a minha família, né? Deus que abençoe a minha família também, o grupo da minha família, os amigos que estão também seguindo o meu canal, né? E os meus seguidores, né? Quero que Deus abençoe a todos vocês a cada dia. Inclusive, a minha oração é por cada um de vocês, né? Aquele que ainda não está seguindo o meu canal, que venha para o meu canal, você vai ser bem-vindo em nome de Jesus, né? E você que não conhece ainda o meu canal, procure conversar com aquelas pessoas que já estão seguindo o meu canal, que já tem os meus vídeos, né? Já estão ouvindo os meus vídeos. E que possa compartilhar, né, com a sua família, com os amigos, né, com o grupo, né? Pode comentar, fazer seu comentário, né, seja você de outras igrejas evangélicas também, seja bem-vindo ao meu canal. A minha oração também é por você, né? Quero que você agora curve a sua cabeça e ore comigo agora neste momento. Oramos, Senhor, maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que estás nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua presença, para falar mais uma vez da tua palavra. E o Senhor venha abençoar também o tema nesta manhã, abençoar também os teus filhos, também os meus seguidores também, os que seguem o meu canal também, aqueles que estão curtindo, né, os meus internautas, aqueles que estão interagindo, que vocês sejam também bem-aventurados, e que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoando também a minha família, fazendo um milagre no coração de cada ser humano nessa manhã. Desde já, o Senhor abençoa também os meninos que se seguem, use-me pelo teu Espírito, para que eu não possa bem falar de mim mesmo, mas da tua palavra. Fica conosco, deixe agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém e amém, Jesus. Então, estou aqui mais uma vez, né? E o tema desta manhã está baseado em 1 João 5, né? E o texto do tema que irei pregar nesta manhã é a fé em Jesus e as suas consequências, né? Sabemos que o capítulo 5 de 1 João está falando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama o que dele é nascido, né? Então nós vemos aqui que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Então, quando nós amamos a Deus, amamos seu Filho Jesus, e Deus é o que gerou, e Jesus é nascido de Deus, nascido de Deus. E aí vem as consequências quando alguém não crê nesta condição. E nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, né? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, você pode observar que aqui Deus tem os seus filhos, né? E que você precisa amar os filhos de Deus. E você só prova que você ama os filhos de Deus e a Deus quando você guarda os seus mandamentos, né? Existem muitas pessoas que interpreta a caridade de Deus como se estivesse doando alguma coisa. Bom é você doar, ter fé para doar, né? Mas uma fé com obediência,
nos mandamentos e na lei de Deus, porque esta, o versículo 3 diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, né? De forma de que quando você muitas das vezes menciona que Jesus veio e aboliu a lei de Deus, o sábado, dá a impressão que você não se compromete, né, a guardar os mandamentos, ou você não se compromete a guardar a lei e nem tampouco o sábado. Eu quero deixar para você muito claro nesta manhã que o sábado, ele faz parte da lei de Deus. E a lei de Deus, ela é composta com 10 mandamentos. Ela não é composta apenas com 9 mandamentos, mas composta com 10 mandamentos. E aquele que diz que conhece o que não guarda os mandamentos, e diz que os seus mandamentos são pesados, é porque ele não está disposto a obedecer a lei de Deus. Saiba você que os 10 mandamentos e a lei de Deus se resume no amor. E se porventura eu digo que eu amo a Deus, ou mesmo amo a Jesus, que é Filho de Deus igual a Deus, eu preciso guardar os mandamentos para provar que eu amo. Porque se eu digo que eu amo a Deus ou amo Jesus, mas não quero os seus mandamentos, você não está provando o amor que você tem para com Deus. E em todas as circunstâncias, Deus está te amando. Por mais que você não guarde os seus mandamentos, mas Deus está te amando. Então, quando Deus está te amando, Ele está te dando uma oportunidade, uma chance do arrependimento, para que você cuide em guardar a lei de Deus, que é a lei do amor, que aí você guardando a lei de Deus, você prova que você ama tanto o Pai quanto o Filho. Agora, quando você se recusa a não guardar a lei de Deus, você não prova que você ama o Pai e o Filho. E aí vem as consequências. Vem a fé em Jesus, mas uma fé sem obediência. Porque a fé de Jesus, ela é importante, mas precisamos obedecer a Deus. Porque Paulo sabe disso, né? Paulo, depois que se converteu, ele passou a pregar que a fé é impossível homem crer em Deus sem fé. Nós possamos crer em Deus pela fé. E sem a fé, disse Paulo, é impossível agradar a Deus. E de uma vez que eu me recuso a guardar 10 mandamentos e apresento apenas 9 só, por um mandamento que é o sábado, o ser humano pode perder de ser salvo porque não amou a Deus. Porque é óbvio que quem não ama odeia, né? Odeia. E quando eu falo que eu amo a Deus, mas não quero a sua lei, não quero o sábado, aí essa pessoa acaba mentindo diante de Deus. E agora fica muito complicado para a salvação dessa pessoa que age dessa maneira. Porque o mentiroso foi expulso do céu. E se você mente, você está ao lado de um mentiroso. Você não está do lado da verdade.
E você, para ser bem verdadeiro, você precisa sim guardar a lei de Deus, que é a base dos seus mandamentos, que é a base do juízo de Deus. E se você amar a Deus, guardando os seus mandamentos, a sua lei, amando a Deus quanto ama o Filho, você está sendo livre do juízo da condenação, que por meio da obediência você pode ser justificado mediante a fé, mediante a graça. E é uma outra falha que às vezes muitos cometem, que eu já ouvi muitos dizer: nós estamos na graça e não precisamos da lei, não carecemos mais da lei, porque estamos na graça. E você sabe que você está correndo o risco de deixar de ser salvo. Porque Paulo fala em Romanos capítulo 6, que não se pode anular a graça, a lei, por causa da graça. Porque sem a lei, nenhuma carne será justificada. Sem a lei, nenhuma carne será justificada. Porque o transgressor, porque aquele que não guarda a lei é transgressor. E Paulo diz, em Romanos capítulo 6, que a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Agora, se você não quer a lei, prova que você está em pecado. E se você está em pecado, agora você precisa se aproximar de Deus e guardar a lei de Deus para se ver livre do pecado. E daí então você pode ter a graça de Deus. Porque pecado não tem graça, mas lei tem graça. Então eu preciso da lei de Deus para ter a sua graça. Preciso da lei de Deus para ser, preciso da graça, eu preciso da lei de Deus para poder ficar na sua graça. Porque sem lei, eu estou sem graça. Sem lei, eu estou em pecado. Porque sem lei, eu sou um transgressor. E se eu sou um transgressor e não guardei a lei, por que me serve a graça? Faça um exame na sua consciência. Veja o versículo 4. Ou melhor, veja o versículo. Você não quer que eu repita novamente o versículo 2 e 3. O versículo 2 melhor. Mas eu posso afirmar para você que o versículo 3 diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Se você não guarda mandamento, cadê a caridade? Você é carente de Deus. Você precisa da caridade de Deus, porque Deus está te protegendo, Deus está cuidando de você. O versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você observou que sem obedecer a Deus, você não tem vitória. Se você não agradar a Deus, você não é uma pessoa vitoriosa. E de uma vez que você não agrada a Deus, você perde a graça. E se você perdeu a graça, você precisa se aproximar de Deus para guardar a sua lei e ter a sua graça. E é por meio da graça de Deus que você chegou até Jesus. Porque Paulo fala que sem fé, o apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
E agora, se você tem fé, e você diz que você tem fé, mas você não agrada a Deus, a sua fé é morta. Ela não te serve. Ela não te justifica de nada. Ela não te justifica, você não é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa derrotada, porque você deixou de se aproximar de Deus para ficar do lado do inimigo mentiroso, que é o pai da mentira. E ele foi expulso do céu porque mentiu. Então é bom que você se aproxime de Deus sendo mais sincero, deixando de ser hipócrita, né? Porque Deus, ele te ama. Ele te ama, ele quer te tirar dessa situação. Ele quer que você seja liberto, ele quer que você seja vitorioso. Ele quer que você vença o mundo. E quem vence o mundo é vitorioso. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você sabe que o apóstolo João conhece bem de lei. O apóstolo João conhece de graça. E o apóstolo João conhece também de fé. E veja o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Muito bem, você observou? Se porventura eu falo que eu sou uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo, eu preciso provar. Mas de que maneira? Falando a verdade, não mentindo. Porque se alguém mente e diz que ele tem se alguém anda fora da verdade, mentindo, e ele diz que ele tem o Espírito Santo, ele está equivocado, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E se eu tenho o Espírito Santo e sou uma pessoa usada pelo Espírito Santo, eu agora preciso falar a verdade e não mentir. Por quê? Porque tem consequência. Tem a fé em Jesus, mas se não obedecer, tem as suas consequências. Porque 3 são os que testificam no céu. Quem testifica no céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Porque os 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são um. E aí Jesus fala, eu e o Pai somos um só. Então, observe bem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, se resumindo numa só pessoa, porém com uma condição, cada um com uma função diferente. Cada um com uma função diferente, mas sendo só. Isso porque o Pai é o Criador, Jesus é o mediador, que é aquele que intercede, e o Espírito Santo, o agente, aquele que age na sua vida. Abra o coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida neste momento, e eu vou orar por você. Senhor, maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, pelo momento passado na tua presença. Pai querido, abre o entendimento dessas pessoas para que eles entendam qual é a sua perfeita vontade. Nesse momento, oro pela minha família, oro por todos os meus seguidores, por todos aqueles que estão me seguindo no meu canal também, e estão vendo o meu vídeo, uma bênção especial para cada um. Desde já, te peço que o Senhor nos dê um bom dia, nos proteja, nos guarde, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.